Boa noite. Deixa eu botar uma musiquinha aqui pra gente. Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Oi, Ju, seja bem-vinda, meu amor. Feliz que você tá aqui. Pra longe de mim. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Mais uma aula número 2 da Semana Mergulho. Uau! Eu tô assim, extremamente feliz. Raquel, meu amor, seja bem-vinda. Renata, Camila. Deixa eu ver quem mais. Peraí que vocês foram passando aqui. Boa noite. Meu amor, me diz como é que tá o áudio, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Não tá travando? O som tá muito alto, tá bom? Vamos já me ajudar aí a equalizar. Oi, Thaisa, seja bem-vinda. Lúcia, Alain, fizemos juntos formação com especialista emocional. Raquel também que tá aqui, fez. Ieda também, sejam bem-vindas. Bem-vindos, Jussara, seja bem-vindo. M. Merivan, eu acho. O que mais? Suzana. Oh, Suzana Lorenzini. Oi, Suzana, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Manusata, acho que é isso. Manusata. Desculpa se eu errei. Seja bem-vindo. O som tá bom? Ótimo. Tá certinho, que bom. Que bom. Obrigada, meu amor. Hoje eu tô de filtro. Eu adoro os filtros. Dá uma valorizada, né? Então, vamos explorar as ferramentas que o Instagram nos oferece. Tá bom, obrigada. Oi, Kélsia, tudo bem? A gente conversou a beça hoje, né? Lá no grupo do WhatsApp. Ficou aberto pra gente interagir, conversar, foi maravilhoso, foi lindo, eu adorei mesmo, conhecer um pouquinho mais de vocês. Oi, Madalena, tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor, que bom que vocês estão aqui. Minha cunhada tá aqui. Oi, Cris, boa noite. Dá boa noite pra todo mundo aí, Cris por mim. Maricleia, seja bem-vinda. Silvana, boa noite. Pois é, né? Eu botei um rosa. Depois, se der tempo, eu vou contar essa minha relação com rosa. Que tem a ver um pouco com o tema de hoje, tá? Elaine, seja bem-vinda. Artes Eliane também. Uma artista nata. Pamela, seja bem-vinda. Pamela Sena. Solange, tudo bem, meu amor? Acho que é a Solange, eu não sei se é a Solange que fez formação de inteligência emocional. Bruna tava ontem aqui também, né, Bruna? Um monte de gente. Fala aqui pra mim, quem tava aqui ontem? Sinaliza pra mim, por favor, pra eu saber quem tava na aula de ontem. Gente, vocês sabem que tem um delay, né? Eu demoro vocês já estão colocando, às vezes eu demoro pra receber a informação aqui. Por isso que eu não respondo logo. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Tem clientes minhas aqui de inteligência emocional também. Que bom. Assisti a primeira aula ainda há pouco. Você chorou, meu amor? Que bom. Acolha seu choro. Deixa vir. Chorar é o processo de lavar. Ah, Solange, é você mesma. Que bom. Miriam, meu amor, seja muito bem-vinda. Gratidão. Daniele também tá aqui, seja bem-vinda. Família Matute, é isso? Matute Silva? Sejam bem-vindos. Chegou no final, não tem problema, mas assistiu, ok, legal, ótimo. Que bom. Deixa eu só pra eu entender aqui um pouco, que eu sei que tem muita gente que tá aqui, que já está no grupo nosso de WhatsApp. Quem não tá aqui no grupo do WhatsApp, me dá um oi pra eu saber, pra eu poder explicar, enfim. Tá? Me sinaliza aqui, bota eu. Que eu vou entender que quem botar o eu é que não está no grupo do WhatsApp, tá bom? Tânia chegou, travou pra você, Ju?
Travou para mais alguém? Também me sinaliza aqui, por favor. Tayane, seja bem-vinda. Opa, deixa eu pausar aqui a Sandy, senão ela vai começar a cantar de novo. Alcimar, tudo bem? Alcimar entrou hoje também no grupo. Seja bem-vinda, Bruna. Precisando curar muitas feridas na alma. Ótimo, você está no lugar certo, meu amor. Salete, seja bem-vinda, Salete. Laine, é isso? Seja bem-vinda. Não está no grupo do WhatsApp, tá? Não está, ainda não está. Tá legal. Ótimo, porque eu já vou sabendo, já está, tá. Então vamos lá, gente. Já temos aqui, já podemos começar. Deixa eu só ajeitar aqui o som, só um pouquinho. Ó, lembrando que hoje a gente vai precisar de papel e caneta, tá bom? Então se você não pegou, ainda dá tempo, vai lá, pega papel e caneta, porque a gente vai fazer uma atividade e já faz parte. Então é importante que você, principalmente quem tá aí aquecido, assistiu a aula de ontem, já entendeu a proposta do mergulho e inclusive já foi começando a compreender por que você está aqui. Então pega papel e caneta que a gente vai precisar, tá? Um outro ponto importante que eu queria, antes da gente começar a live, eu queria já colocar aqui. Vocês tiveram, principalmente quem teve ontem na aula, ou assistiu hoje, né? Mas assistiu o conteúdo da aula de ontem, já entendeu o que é, já entendeu como é que funciona. Então, eu te convido, né, a tocar outras pessoas também. Então, se você lembrou de alguém, se você tinha alguém, então vai lá no aviãozinho, manda aqui nesse aviãozinho para essa pessoa que você pensou. E não é só o fato de chegar mais pessoas aqui, não é para isso que eu estou aqui. É para que a gente possa criar uma corrente. Hoje no grupo a gente falou sobre isso. Algumas pessoas falaram, eu indiquei para fulano, falei, é isso aí, é uma corrente do bem, sabe? Uma corrente do amor. Claro que dói um pouco, a gente vai precisar entender e se conectar com algumas coisas, sim, é verdade. Mas depois a gente começa a se conectar com aquele amor verdadeiro que só eu posso me dar. Hoje a gente vai falar sobre isso. Então eu queria te convidar, aí lá, vai no aviãozinho, manda pra pessoa, porque nós somos complementos uns nas vidas dos outros. Eu já falei isso aqui, mas eu acho importante reforçar. E de repente, se a pessoa está precisando ouvir isso, essa pessoa vai se sentir especial para você, porque você mandou essa visão. Então, convida, tá bom? E aí eu aproveito esse tempinho que você tá mandando no avião, tá convidando, eu queria te vou explicar como funciona o grupo do WhatsApp, tá? Algumas pessoas podem estar dizendo, mas é mais um grupo, como é que eu vou fazer? O grupo, ele tem algumas regrinhas justamente para ajudar a fazer a gestão desse grupo, tá? E ele vai durar só até o dia da imersão. Depois é um grupo que só vai ficar quem quer, né? A gente vai alimentar, enfim, tem um pós aí, mas depois eu vou explicar mais pra frente para não dar spoiler, né? Então, deixa eu só baixar aqui um pouquinho só. Então, para que é esse grupo do WhatsApp? Para que a gente consiga passar todas as informações das aulas, a gente consegue passar atividades, né? Então, todo dia, ontem eu passei uma atividade simples, mas já foi uma atividade que eu acredito que algumas pessoas já começaram o seu processo de aceitar e mergulhar e compreender. Depois você vai ter, a gente abre para tirar dúvidas, para explicar, você vai ter bônus especiais que vai acontecer só para o pessoal que está lá dentro do grupo. Depois, as aulas, elas estão todas gravadas e vai estar disponível para quem estiver no grupo, tá? Então não vai estar no IGTV, só vai estar para quem estiver no grupo. Renata, mas eu não sei ainda se eu quero fazer imersão, eu estou na dúvida, né? Não importa, vem para o grupo, primeiro entra dentro do grupo, né? Vamos fortalecer. A energia do grupo tá linda, tá maravilhosa. Tem gente do Brasil inteiro, do norte ao sul do país. Hoje eu conversei com uma pessoa do Rio Grande do Sul e foi muito, muito, muito gostoso poder compartilhar, né, a história e saber que através desse meio aqui, né, do Instagram, das redes sociais, a gente consegue falar com as pessoas, conectar com as pessoas. Então, o grupo do WhatsApp tem isso, então você vai ver que tem uma força diferente, tem uma energia diferente, e eu te convido a participar, e lá você vai experimentar. E aí depois, no final, você decide se você vai fazer imersão, não vai, como é que vai ficar para você, tá bom? Então, esse é o meu convite para o WhatsApp. Então, vamos dar uma recapitulada ontem, assim, eu quero recapitular o que nós falamos na aula de ontem. Então, o que nós trouxemos, né? Se é importante a gente mergulhar para dentro de si, é importante que a gente volte um pouco lá para a nossa infância.
tá? Algumas pessoas aqui não estiveram na live de ontem, podem estar aqui pela primeira vez, ou vão entrar depois e vão assistir. Então é importante colocar que todos nós temos feridas emocionais. E feridas que foram causadas, não porque alguém quis causar em você, mas pela situação, pela circunstância, pelo momento que você nasceu, pela sua história de vida, ou até pela forma como você interpretou algumas coisas que aconteceram na sua vida. E provavelmente isso aconteceu, as principais, né, aconteceram lá na primeira infância, na gestação, ou na primeira infância dos 0 aos 7 anos. Né? Então a gente falou um pouco sobre isso, eu trouxe lá dentro do mergulho da imersão, eu aprofundo um pouco mais, não dá para aprofundar aqui, então tem para trazer mais compreensão. E aí eu gosto muito de trabalhar com aquilo que faz sentido. Faz sentido para você, né? Para trazer consciência, porque foi assim para mim. Eu também vim de um lugar onde eu precisava compreender para daí então começar a aceitar. Enquanto eu não compreendi, enquanto eu não era convencida, eu não aceitava. Então pode ser que algumas pessoas se pareçam também, conversem, né? Também com você esse formato. Ai, nossa, gente, eu vi que já entrou aqui bastante gente. Boa noite para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Já quero colocar aqui para vocês que eu não consigo acompanhar aqui nem sempre os comentários de vocês, mas coloquem porque vocês mesmos já vão interagindo. E eu sei que a gente vai... Desculpa ter dado essa pausa, mas eu acho que isso é importante, porque as histórias que uma pessoa vai ouvindo da outra, vai se conectando. Tem gente que não tem coragem de escrever aqui, mas quando escuta, lê, né? Alguém que compartilha uma história diz, nossa, né? Olha o meu mundo conversando com o mundo dessa pessoa, porque a gente não está conectado aqui por acaso, tem um porquê. Vocês que estão aqui têm um porquê. Talvez seja um porquê muito consciente do que você quer, talvez seja um porquê inconsciente, mas no fundo, seu coração sabe por que você está aqui, por que você veio. Por que você separou o que você está fazendo agora, 8h20 da noite, 8h30, em outros lugares, 9h30 da noite, para assistir essa live? Não é para mim, é para você e por você. Já é um movimento que você está fazendo por você, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos e eu vou tentando aqui conversar, interagir, mas interajam aqui com todas as pessoas que estão participando da live. Então, voltando, nós temos essas feridas emocionais que foram instaladas, né, em função do ambiente, da circunstância, do contexto familiar, ou até mesmo pela forma como aquele bebê interpretou. Eu quero trazer muito isso, porque a gente vai trabalhar isso nessa live, nessa aula, de que existe uma parte que a circunstância te traz essa dor, sim, mas existe também a interpretação daquela criança mediante aquela situação. Hoje, inclusive, eu fiz um post lá no feed falando um pouco sobre dor. Dor é dor e dor é individual. Não existe maior nem menor, nem pior nem melhor. Dor é dor e dói. Pronto, ponto. Então, em cima disso, como é que isso impacta em mim? Como é que bate na minha vida? E aí nós falamos de 6 feridas emocionais, as 6 principais. Abandono, rejeição, crítica e humilhação, traição, injustiça e superproteção. E foi muito legal porque eu recebi áudio no Instagram, no direct, depois eu recebi mensagem pelo WhatsApp, o como que isso conversou, como pessoas falaram, nossa, como isso conversa comigo. Eu recebi ontem uns áudios assim lindos de pessoas que disseram como caiu uma ficha, como fez sentido e que agora quer entender porque, por exemplo, ferida de injustiça, né? Uma pessoa colocou para mim, nossa, Renata, você não sabe em quantas enrascadas eu já me meti por causa de ferida de injustiça, que não era minha, que eu fui lá. Pessoas que estão na vida travadas sem compreender por que estão agindo daquela forma e sente uma dor, sente um vazio e está tentando entender qual o significado dá para isso e está perdendo o emprego, perdeu um relacionamento que quer resgatar e não consegue, entende? Então a gente aprofundou. Então, se você quiser saber que está aqui um pouco mais dessas feridas emocionais, assiste a aula número 1, mais no mergulho a gente trabalha um pouco mais, inclusive de que forma essa criança sofreu isso, essas feridas emocionais na sua infância e de que forma isso vem refletindo na vida adulta, que comportamentos ela vem tendo na vida adulta, tá bom? E aí aqui eu queria, quem estava aqui na aula ontem, eu queria que dissesse aqui pra mim como é que tá, fizeram a atividade, só tirar isso aqui.
Fizeram a atividade que a gente passou lá? Como é que foi isso? Isso agora eu quero ter esse tempinho aqui com vocês. Diz aqui pra mim, fizeram, tipo, como é que foi isso? Como é que foi? Algumas pessoas me mandaram mensagem falando sobre isso, que se emocionaram, né? Ao assistir aqui também uma pessoa já colocou que estava se sentindo uma dor no peito, uma certa angústia, né? Pode ser que algumas pessoas não tenham feito sentido nenhum e tá tudo certo, porque é o processo da pessoa de compreensão, normal isso aqui acontecer. Tá, sim, ok. Foi revelador, ótimo. Que bom. Enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu queria colocar uma coisa. Durante essas nossas 4 aulas, desde ontem, e possa ser que isso tenha acontecido na primeira aula, na segunda, na última, ou depois que acabar, tá? As emoções podem vir e eu quero te dizer que acolha isso. Acolha porque isso faz parte do seu processo. Fez o mantra 3 vezes ao dia, ótimo, que bom. Jussara já está no processo dela, então já foi praticando. Ótimo. Obrigada. Edivanda está aqui. Edivanda é mamacita, o amor de minha vida. Papacito está aqui junto com ela assistindo. Um dia eu vou aqui contar a história, a história da minha mãe, de ressignificar amor de mãe. Isso é uma outra jornada. Mas eu vou vir aqui falar. Quando fiz atividade, percebi uma tristeza. Legal no sentido de entender. Olha que incrível. Uma aula, uma atividade. E aí, as emoções falam com você. Libertador, o que mais? Primeira vez aqui, seja bem-vindo, meu bem. Deixa eu ver. Você pode colocar depois pra mim seu nome, só pra eu não errar. Eu tô vendo a foto de um casal, né? Sim, foi ótima abertura. Encontro da busca. Sim, já buscar um tempo, ótimo. Ao repetir o mantra, consegui. Reconheci que ainda existem dores que pensei que estava adormecida. Ótimo, Meire, você ter trazido isso também, né? Às vezes a gente vem fazendo isso na vida, né? Tipo, isso aqui eu já resolvi. Não, isso aqui eu não, né? Já tá enterrado, já tá tratado. Mas se tá doendo, é sinal de que ainda não está curado. Você pode até, de repente, dizer assim, eu não quero tratar disso. Tá tudo certo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas toda vez que alguém cutucar, vai doer. Sabe aquela ferida, aquele machucado, que parece que todo mundo bate, todo mundo encosta? Pois é, as feridas emocionais são assim também. Se você não cuidar, se você não tratar, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por situações na vida que alguém vai te lembrar que essa dor mora em você. E você tem um caminho. Você pode dizer, ok, tá doendo e eu quero resolver. Ou de repente você pode dizer assim, não quero resolver isso, eu não quero tratar, eu não quero cuidar. E tá tudo certo. Eu tive casos, né, de clientes de inteligência emocional de inteligência emocional que quando primeira sessão, quando a gente começou a trabalhar isso, voltar um pouco lá para o passado, e ela disse para mim, eu não quero continuar, eu não quero mexer nisso, eu não estou disposta. Isso para mim está enterrado, tá tudo certo. A gente precisa respeitar o tempo de cada um. E aqui eu quero já colocar uma coisa para você. O seu processo é o seu processo, tá? Não é do seu filho, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu irmão, é seu. Então agora, cada vez mais se concentre em você. É por você que você está aqui. Pode até ser que você queira contribuir com os outros, mas agora é a sua vez de dizer sim para você e para o seu processo, tá? Para quem chegou aqui agora, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Renata Rodrigues e eu tô na segunda aula da Semana Mergulho. Mergulho é uma imersão que vai acontecer ainda em agosto. E o que eu estou explicando aqui, trazendo alguns conteúdos para que você possa experimentar, vivenciar a proposta dessa imersão que vai acontecer online, tá bom? E eu acho que eu queria abrir aqui também, porque algumas pessoas, como assim inteligência emocional? Isso é inteligência emocional? O que é, né? Ontem eu falei muito do processo que eu aprendi no Fluxo com o Felipe. E sim, eu fiz uma formação como especialista emocional. Eu sou trainer da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Aprendi muita coisa com o meu mestre Rodrigo Fonseca, tá? Depois eu vou botar para vocês saberem um pouco mais, seguir um pouco mais e acompanhar o lindo trabalho que ele faz. Eu vivi todo o programa que ele tem
de imersão. E lá muita coisa da minha vida mudou, muita coisa abriu, foi como um portal, sabe, de consciência e de conexão comigo, porque dentro dessas imersões eu já vinha numa caminhada, né, eu já venho assim há mais de 15 anos me trabalhando, mas com terapias e cursos, mas com imersão já é de 10 anos para cá, mergulhando para dentro de mim e cada vez mais profundo. Então, lá é uma das minhas bases. Eu acho que e aí com isso eu comecei a desenvolver um programa de inteligência emocional, onde eu faço, né, aplico ele em grupo. Eu cheguei a aplicar ele individual. Hoje eu não faço mais atendimento individual, faço somente em grupo, na Ótica Avenida, onde eu faço parte, sou uma das diretoras de lá, né? Mas eu estou me expandindo e estou vindo aqui para o mundo do autoconhecimento, trazer um pouco da minha verdade, daquilo que eu acredito, porque o propósito da minha alma é aprender, ensinar para inspirar pessoas, onde essa alma aqui pode tocar essa outra alma aí. Então eu tô nessa caminhada e tô me jogando para valer, com toda a minha vulnerabilidade, mas principalmente com toda a minha verdade, porque foi assim que eu me conectei comigo e me transformei um ser humano melhor. Então eu vou aprofundar agora mais um pouco, vou mergulhar mais profundo para a gente entrar no tema e na aula de hoje. Volto aqui para quem chegou agora dizer, você vai interagindo, nem sempre eu consigo acompanhar aqui, tá bom? Mas troquem, porque essa troca faz parte do aprendizado e da live, tá? Então, vamos lá, deixa eu aqui pegar meu tema. E eu quero começar falando com vocês. Opa! Gente, cadê? Peraí. Não sei com você, às vezes as coisas somem. Te achei. Não, peraí, gente. Achei. Achei. E eu quero começar falando para você hoje sobre uma coisa que aconteceu, que eu acho que melhor do que a gente tá assim, trazendo exemplos, né, antigos, é bom, é válido, mas vamos começar a ver na prática, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Hoje a internet me causou uma surpresa. Ela ficou oscilando muito, eu não tô na minha casa, eu não tô na cidade, eu tô no sítio, aqui com meus pais, com minha família. Até em função do próprio mergulho eu vim me reservar, me concentrar, me preparar, mergulhar mesmo aqui dentro de mim. Eu adoro estar na natureza, então esse lugar me conecta muito. E aí, claro, a internet começou a oscilar. E eu fiquei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E agora? Como é que eu vou fazer? Será que dá tempo de eu ir para casa, né? E aí essa Renata que vos fala, que é uma outra Renata vou te colocar assim, de uns 7 anos para cá. Não, 5 anos pra cá. Vou colocar 5 anos, assim, que o negócio começou mesmo a mudar efetivamente. Eu fiquei tranquila. Eu falei, cara, seja o que Deus quiser. Vou entregar. Se tiver que acontecer, vai acontecer. A internet vai funcionar, tudo vai pegar. Ou, se 1 hora antes não estiver funcionando, eu pego o carro e vou pra cidade. E vou fazer a live de lá. Se fosse uma Renata 5 anos atrás, eu estava desesperada, irritada, estressada, com raiva, xingando a internet, o cara da internet e todo o planeta, entendeu? Que ia comprometer aquilo que eu estava fazendo. E tem mais, eu ia descontar em todo mundo à minha volta, filho, marido, se ia sobrar para todo mundo. Não sei se isso conversa com você. E mais do que isso, além de eu comprometer todo o clima, todo o ambiente ao meu redor, eu ia ficar muito mal. Eu ia ficar aqui dentro com uma sensação, e isso ia me desestruturar, me desequilibrar, e eu não fosse talvez chegar aqui tranquila, em paz, conectada com o meu amor, com o propósito que eu vim. Porque a raiva ia me controlar. A raiva ia estar tão desproporcional que ela ia tomar conta de mim. E hoje nós vamos falar sobre as emoções. Exatamente. E eu tava me arrumando, sabe? Eu vim depois me concentrar. Eu gosto de me concentrar antes. Fiquei aqui 1 hora antes, eu acho. Uns 50 minutos antes de começar. Comecei a ficar aqui no meu cantinho. E eu fiquei pensando, nossa, Renata, que evolução. Eu tava me reconhecendo, sabe? Parabéns. Quem diria que você tá aqui tranquila,
Entreguei na mão da Claro, porque aqui a gente tem 3 internets pra gente, porque a gente tá trabalhando daqui, né? Home office tá funcionando, então sentindo pra não ficar sem acompanhar nada. E eu tava na mão da Claro, hoje ia ser Claro, porque a internet acaba não tava funcionando aqui. Eu falei, ok. E vou me conectar, isso não vai me desequilibrar, vou meditar, vou me concentrar e vou dar o melhor de mim. E aí as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, a internet está aqui funcionando maravilhosamente bem, espero que ela vá assim até o final. Então, para isso, né, foi bom que algumas pessoas já trouxeram tristeza, que sentiram, não sei se alguém sentiu raiva. Eu não sei se alguém aí está com medo de mergulhar para dentro de si. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que foi convidada e que não veio com medo. Deu um monte de desculpa, mas foi medo. Ou tem gente que está aqui, mas está com medo danado. Tem gente que está com medo de entrar no grupo do WhatsApp, porque sabe aquela coisa de que, pô, se eu posso ver alguma coisa que eu não quero enxergar, será que eu estou pronto para isso? E tem mais, isso pode não ser consciente. Isso pode ser totalmente inconsciente. Faz sentido isso? Como é que você anda lidando com as suas emoções? Elas estão bem? Estão equilibradas? Ou você está lidando com elas de forma desproporcional? Descontrolada? Ótimo. Faz sentido. Que bom. Então manda coraçãozinho, tá, gente? Que é uma forma também de eu saber que vocês estão concordando, não estão concordando, ou escreve pra mim, faz muito sentido. Ok, ótimo. E aí eu quero que você comece a se perceber. E aqui, mais uma vez, eu convido, tá? Sem certo e errado, sem julgamento, só se permita ouvir mais uma informação e ver se faz sentido para você. Se fizer, leva. E se não fizer, ok, deixa pra lá, não tem problema. Vê o que te toca, mas abre, se permita, já que você está aqui, se permita. Então, qual dessas emoções estão hoje, talvez, te atrapalhando na vida? Com a pandemia aí, um monte de emoção gritou, né? Eu até fiquei pensando, cara, eu vou falar sobre emoção. Tanta gente falou sobre emoção, as pessoas aprenderam, leram, estudaram, ouviram, mas ninguém ouviu do meu jeito, com a minha verdade, com a minha história. E eu disse, não, eu vou falar porque é um tema que, por mais que as pessoas falem muito, mas nem todo mundo compreende. Todo mundo entende, concorda, sabe, mas nem todo mundo consegue levar isso na prática. E eu quero trazer reflexões práticas do dia a dia para você. De como é que isso bate na sua vida. E mais do que isso, como você resolve isso. Não tem botão mágico, só lembrando, tá, gente? Tem um processo, tem uma jornada aí, tem uma caminhada. Mas apenas para você começar a ter alguns starts de que, porque quando eu aumento a minha autopercepção, eu começo a me enxergar naquele lugar, eu tenho a escolha de agir ou não. É fácil? Não, mas é simples. E só o fato de você se perceber, né? Você percebeu uma, percebeu duas, percebeu três, talvez lá na quinta você diga, ok, acho que agora eu vou não falar dessa vez. Então, a gente vem na vida e não tem uma pessoa que não venha na vida com uma emoção desproporcional. Ela pode estar vivendo um momento de equilíbrio, mas isso, dependendo das circunstâncias, pode oscilar. Dependendo se bate naquela ferida emocional que ainda não está curada, sai do equilíbrio. E aí pode vir um dragão para fora, colocando fogo, inclusive, em tudo que está por perto. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre as emoções. Por que eu quero falar? Existem 5 emoções. 5 emoções, as principais emoções são medo, medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Essas são as 5 principais emoções. Talvez para alguns de vocês aqui isso seja já, Renata, já conheço, já estudei, né? Já entendo bem o que é isso. Ok, tudo bem. Ótimo, maravilha. Tenta agora ouvir por uma outra percepção, porque cada vez que a gente escuta, a gente aprende mais um pouquinho. O treinamento nunca acaba, né? Mas para algumas pessoas isso seja muito novo. Então reconheça que todos nós temos todas essas emoções. E muitas das vezes desproporcionais, muito desequilibradas. E tem uma coisa, gente, eu queria te perguntar, aonde é que a gente aprende a lidar com as emoções? Aonde ensina? Ensina na escola? Diz aí pra mim. Tem algum lugar que ensina as emoções? A lidar com as emoções? Na faculdade?
Eu tô falando de coisas, até tá surgindo coisas de, acho que uns 2 anos pra cá, 2, 3 anos. A escola do meu filho, inclusive, tem um programa que se chama Escola da Inteligência e fala das emoções. E existem outros programas pelo Brasil que tratam, né? Algumas faculdades já começam a trazer isso. Ok, mas isso é tudo muito recente. Antes não tinha. Quem nasceu há 10 anos atrás, no Brasil, onde aprendia? Como lidar com as emoções? O que você faz quando você sente raiva? Onde a gente aprende isso? O que você faz quando você está triste? E quando você está medo? O que a gente escuta, gente? Quando a mamãe diz, né? Vamos ver se isso conversa com mais pessoas. Mãe, eu tô com medo. Tem um bicho lá no meu quarto. Eu tô com medo de ficar no escuro. Menina, não tem medo não. Não tem nada aí dentro. Isso é coisa da tua cabeça, isso é besteira. Não é assim? A gente não reconhece as nossas emoções. A gente não valoriza as nossas emoções. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre isso. Porque não tem nenhum lugar que a gente aprende. Como é que os nossos pais iam nos ensinar sobre isso se eles não tiveram, gente? A gente só dá aquilo que a gente tem. Ai, desculpa, tô ajeitando aqui. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a família tem, ótimo, que bom, já é um caminho, já facilita. Mas se a família não tem? E se às vezes um da família tem e o outro não tem? Porque é muito difícil o casal comungar da mesma coisa. E mesmo assim, porque o casal também tem as suas dores e as suas feridas. Então, de vez em quando é possível que alguma coisa venha e tire dessa harmonia. Entende? Sempre que fizer sentido para vocês, dá um ok aqui para mim. Isso, dá um joinha, manda um coração para eu entender. Exatamente, mãe, que você colocou, né? A questão do medo. Você é um medroso, né? Enfrenta, tem que fazer, dependendo do contexto familiar, muitas coisas começam a ser instaladas e fortalecidas. E elas vão bater lá nas feridas emocionais. Ali, inclusive, a primeira infância, né? São 2 etapas, do 0 aos 3, perdão, são 3, do 0 aos 3, do 0 aos 7, depois até dos 3 aos 7, depois dos 7 aos 12, completou o ciclo onde se instala as principais feridas emocionais, as principais emoções, as principais crenças, os valores das crianças. Existem muitas teorias, eu acredito nessa, eu estudei nessa linha, então é nela que eu acredito e que eu vivi, inclusive, vivo com os meus filhos, porque eu tenho um de 12 anos, o Léo, e eu tenho o Edu de 2 anos, né? Eu e o Américo demos um intervalo aí de 10 anos de um filho para o outro, então Eduardo tá tendo uma outra mãe diferente da que o Léo teve. Então, vamos começar a pensar nisso. Em nenhum lugar te ensinaram. Então, é claro que você tem dificuldade de lidar. Talvez você possa ter tido algumas orientações, mas talvez você tenha essas orientações, mas talvez você não sabe o que fazer com ela quando sente, tá? Deixa eu só ver aqui, ó, que alguém me fez uma pergunta e eu quero só dar uma olhadinha. Quem não tem alguma ferida, se você assistiu a aula de ontem, tá? Depois, se você quiser me chamar, a gente pode conversar um pouco. Eu não consigo, das pessoas que eu já atendi, do que eu entendi, do que eu já vi, estudei, inclusive na SBE, na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, não tem ninguém que não tenha uma ferida emocional. Todos nós temos, algumas com mais intensidade, outras com menos. Você pode vir ao longo da vida se trabalhando e talvez sabendo lidar com elas, mas se elas estão curadas aí dentro, vai depender muito de como você está na vida. Então, a autoobservação vai ser o seu grande termômetro nesse sentido. Mas eu acredito que todos nós temos. Elas estão ali presentes. Talvez eu esteja me protegendo tanto que eu não quero acessar. Isso é uma capa de proteção. E que ela é boa, ela tem o seu valor, porque muitas vezes a gente se protege para exatamente dar conta daquela dor. Mas chega uma hora que é importante você entender que aquela dor já te serviu e que ela hoje não te serve mais. Você pode caminhar de uma outra forma. Você não precisa mais se proteger tanto. Eu acredito no processo evolutivo, que nós todos estamos aqui para isso.
Então, se você quiser saber um pouco mais, me chama que eu te explico. E lá no grupo, tá, do WhatsApp, tem mais informações e você pode... Tem mais informações e lá você vai poder entender a questão das feridas emocionais, essas 6, porque lá eu explico e faço uma correlação, tá bom? Eu não vou conseguir explicar muito aqui, eu sei que você chegou hoje, mas eu não vou conseguir entrar aqui e explicar tudo, tá bom? Eu vou pegar uma aqui, eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou explicar as 5 emoções, tá bom? E depois lá no finalzinho, quem quiser, eu peço por gentileza para jogar a pergunta aqui de novo, tá bom? Eu vou tentar ler, de repente, mãe, você tá aí, se você de repente ler e puder me ajudar, eu faço questão de poder contribuir, tá bom? Eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, mas aqui tem ficado difícil eu conseguir responder todo mundo. Isso é ótimo, porque vocês estão nos ajudando aqui, me ajudando muito a entender que está fazendo sentido para vocês. Isso é ótimo. Eliane trouxe uma coisa que eu gosto muito, né, Artes Eliane? Somos sim uma cebola, exatamente, cheia de cascas, e que pra gente ir pro cerne, a gente tem que tirar pedacinho por pedacinho. Até numa live aqui eu já comentei como isso. Algumas pessoas dão conta de tirar, né, as pétalas, mais pétalas ao mesmo tempo. Tem gente que não dá conta e tem que tirar com muito cuidado, com muito carinho e devagar, porque a dor lá do passado dói tanto que não dá conta, né? Então, o processo do autoconhecimento, sim, existem muitas formas e eu entendo, eu fui nesse lugar. Então, eu compreendo isso. Não só fui, como vivi, como já ajudei as pessoas a fazer esse processo, sabe? Do tirar cada casquinha para ir se descobrindo, se resolvendo, se compreendendo. Bom, então, as 5 feridas emocionais. Medo, vamos falar da primeira. Primeiro, é importante a gente entender que todas as nossas emoções, elas são importantes e são úteis pra gente, pra nossa vida. Elas são maravilhosas, só que a gente não aprende que elas são maravilhosas. Muitas vezes a gente vai criado num contexto onde não é legal reconhecer as emoções, não é bom. E aqui eu peço mais uma vez, quem é pai, quem é mãe, não se concentre em você como pai, como mãe nos seus filhos. Não se concentre como pai e filho, como pai e mãe na relação com seus filhos. Eu quero que você olhe para você, como foi a sua infância, a sua educação, tá? Então, quando a gente começa a perceber, onde mostraram pra gente que isso faz sentido, o que eu faço quando eu sinto medo. E muitas vezes o medo ela é uma emoção importantíssima, porque o medo é um sinal de alerta. É para dizer assim, atenção, perigo. Isso é lá desde os primórdios, do tempo da caverna era assim. É um lugar onde você tem que ter atenção. Então é importante que, se eu estou passando por uma zona de perigo e eu me sinto medo, ok, eu tenho que reconhecer que esse medo é um sinal de alerta para mim. A questão é que muitas das vezes a gente paralisa, a gente não consegue agir. Mesmo que a parte fisiológica esteja gritando em você. Porque imagina, quando a gente está com medo, imagina a cena de um cachorro correndo atrás de você. Existem pessoas que correm e existem pessoas que paralisam. Mas a fisiologia do corpo, ela vai funcionar. Ela vai acelerar o seu coração para poder bombear mais sangue, para poder esse sangue ir para os seus membros, você correr ou você lutar. Era assim antigamente, lá nos primórdios. Pode perceber, a respiração fica ofegante, as narinas abrem um pouco mais, é o corpo reagindo a esse medo, a esse sentimento. Porque na hora que eu olho, isso gera para mim um pensamento que gera um sentimento. É uma etapa, pensa bem. Eu vejo uma cena e aquilo diz no meu cérebro, cara, isso é perigoso. E aí o meu cérebro diz para as minhas emoções, se proteja, encontre uma forma. E aí o corpo trabalha. E aí você entra no mecanismo de defesa. Só que, em função da sua história de vida, das suas feridas emocionais, de como você vem lidando com as coisas e aquilo que você aprendeu sobre o medo, o contexto que você vivia trazia para você sobre medo e como você, enquanto criança, interpretava o que era medo. Para uma criança, o medo, ele é muito assustador. Ele é pavoroso e ali se instala, na verdade, crenças que a pessoa leva para o resto da vida. Não consegue tirar uma carteira de motorista, não consegue fazer uma palestra,
não consegue falar a sua opinião, não consegue sair da casa dos pais, não consegue o amor da vida, por medo. E aí, eu não quero aqui culpar pai e mãe de jeito nenhum, porque pai e mãe só deu aquilo que tinha. Também não aprenderam. E o que a gente aprende em relação ao medo, gente? Medroso, não é corajoso, seja corajoso. Ah, mas tudo bem, seja corajoso. E como é que eu faço para ser corajoso? Né? Isso é coisa da tua cabeça, não tem medo não, segue em frente, bola pra frente. A criança escutou isso lá, principalmente dependendo do que ela teve medo. Eu fiquei com medo dessa barata. Mas barata, que frescura! Para os homens, então, gente, que tem uma necessidade, que a gente vem de uma criação, né? Ainda tem isso, é muito machista, onde o homem precisa ter força, coragem, ser o desbravador. E aí, se ele tiver medo de uma barata, o que acontece? Ele não é validado. Ele é taxado de frouxo, de medroso, não faz nada. E aí se de repente vem um irmão que faz, que vem alguém que faz, você tá vendo, ó, fulano fez e tu não fez. Entendeu? O que você acha que esse adulto vai ser quando crescer, gente? Vocês acham que ele vai ser fora? Vai ser o oposto do medroso? A tendência é ele se comportar com muito medo. E tem uma coisa, às vezes é um medo que tá na família. Porque a mãe sentia medo, às vezes o pai sentia medo, porque a avó sentia medo. Sei lá, tem tanto contexto que pode ter. Só sobre o medo seria a live inteira aqui pra gente conversar. Tem muito assunto, mas eu quero trazer essa primeira reflexão. Né? A gente nega o medo. E sabe o que a gente diz? Não sente medo não. Quando uma criança vem dizer pra gente, a gente não registra o sentimento. Eu já quero dar uma dica. Então, já que tem pais aqui, eu quero dar uma dica. Quando seu filho disser que você tem medo, entenda, dizer, eu entendo que você tem medo. Eu também sentia medo. Eu compreendo. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está validando o sentimento, está validando essa emoção que ele está sentindo e que ele não sabe como lidar. Olha que presente. Olha como poderia ter sido diferente para você. Eu vi que teve gente que falou aqui que tem medo. Ou, de repente, alguém passou por algum trauma também. E como isso foi tratado, como isso foi conversado, como dialogado lá na infância. Então, vem para a vida adulta tendo esses comportamentos. Certo? Deixa eu avançar. Próximo, raiva. E raiva, gente? Raiva é uma coisa boa? Não. Eu quero voltar no medo aqui só um pouquinho. Eu aprendi uma coisa muito importante, por isso eu estou aqui. Eu aprendi a andar com medo mesmo. Porque a diferença entre o medo e a coragem é a ação. E a gente acha que a pessoa, ela tem que deixar de ser medrosa para ser corajoso. E o corajoso, a gente acha que é o cara que ele já nasceu corajoso. Não é verdade. A diferença é que ele age com medo. Vocês acham? Alguns de vocês podem estar achando, nossa, como a Renata, algumas pessoas estão aqui me conhecem, tão corajosa, falando da vida dela, falando dela. Que coragem, fazer uma live, tá fazendo uma imersão, tá falando aqui. Gente, eu não nasci corajosa não. Eu só aprendi a andar mesmo com medo, a agir mesmo com medo e a lidar com esse medo. Claro que eu fui entender o que estava por trás desse medo. Por que eu tinha tanto medo de certas coisas? Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Então, pensa bem, já quero colocar aí para você. A diferença entre o medo e a coragem é a ação. Isso é uma frase do meu querido amigo, mentor, Rodrigo Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E aí lá eu aprendi muito na prática o que é isso. Bom, depois, raiva. Gente, aonde que a gente aprende que raiva é bom? Não aprende que raiva é bom. A não ser que seja alguém que estimule aí a luta, né, o esporte e tudo mais. Mas eu tô falando do dia a dia. Esse desconforto, que igual que eu falei aqui pra vocês, se tipo, uma Renata um tempo atrás estaria extremamente descontrolada. Pessoas que brigam no trânsito. Como é que tá a sua raiva? A gente grita com as crianças. Da onde vem esse grito? É raiva. A gente quer se impor com o companheiro, com a companheira.
no trabalho, na família, com os amigos. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, e eu sei do lugar que eu estou falando, de perder o controle, porque na verdade eu queria o controle total, e aí quando as coisas não saíam do meu jeito, eu era educada, mas a raiva estava ali presente. Então pensa bem como é que tá aí pra você isso. Você vem lidando com a raiva de forma desproporcional? Ou você está contendo a sua raiva? Como é que tá isso aí dentro? E a gente aprende que raiva é ruim, que raiva não é legal, que raiva é falta de educação. Eu acabei de falar nisso, né? Eu era educada, mas eu tava com raiva. Olha como já entrou ali, ó, ao vivo acontecendo. Como diz o Felipe, quem sabe faz ao vivo. É, ao vivo acontecendo. Exatamente o que eu acabei de falar pra vocês aqui. A raiva é vista como uma coisa de gente mal educada, que não sabe se controlar. Imagina, uma criança tá com raiva porque uma outra criança pegou o brinquedo dela, não deixou ela participar da brincadeira, e aí ela é taxada de mal educada, e aquilo ali gritando dentro de si. Todos nós já sentimos isso, mais ou menos, mas já sentimos. Raiva, ó, aqui acabou de colocar. Raiva é um sentimento destrutivo de forma consciente e ela destrói os sentimentos bonitos e afasta quem amamos de perto. Ok, mas isso se a raiva estiver em desequilíbrio. Que bom que você trouxe isso, porque isso me ajuda a começar a desmistificar. Sim, a raiva destrói o nosso corpo, se ela estiver de forma desproporcional. Mas se ela estiver na dosagem certa, se você souber utilizar, a raiva vai te impulsionar, porque a raiva tem uma energia. A raiva tem uma energia. Eu não sei se é pra você, mas eu já agi, já fiz coisas porque eu tava com raiva. Só que eu fiz na energia da raiva. E tem uma coisa que é, por exemplo, eu tenho uma ferida emocional que é injustiça, tá? Então, quando isso tocava em mim, o que acontecia? Eu ficava com uma raiva danada. E eu começava a brigar, discutir, a querer convencer o outro de qualquer jeito. Mas quando eu comecei a entender isso, eu ainda tenho essa necessidade. É importante para mim que as coisas sejam justas, que sejam corretas. Eu fico chateada, imagina, eu trabalho, gente, no mundo corporativo, existem situações que me tiram, né? Eu fico desconfortável, não gosto, não concordo, até me aborrece. Porque eu acho que o outro, de repente, foi inadequado, agiu comigo de forma inadequada, mas hoje eu tenho consciência. Então, automaticamente eu penso, o que eu posso fazer? Até que ponto isso é meu? E realmente isso não é legal, eu preciso olhar isso de uma outra forma, ou até que ponto o que eu estou comunicando não está comunicando da maneira adequada, porque quando a gente sente raiva, quando uma pessoa sente raiva, alguma necessidade dela não está sendo atendida. E uma maneira que ela tem de expressar isso é sentindo raiva. E isso é lindo. Eu estou lendo um livro da CNV, Comunicação Não Violenta, que é, eu acho que é a beleza, não, a riqueza do propósito. Ai, meu Deus. O propósito da raiva. Eu me lembro que é um livro curtinho, até a Tatiane que está aqui está lendo também. E me chamou muito a atenção isso, do Marshall da CNV, tá? Complementou o que eu já tinha aprendido com a inteligência emocional, de que existe uma necessidade que não está sendo atendida, por isso ela vem. E aí ela vem com raiva. E aí conversa muito com a inteligência emocional, porque essa raiva está vindo para manifestar alguma coisa lá de fora. Porque a raiva é uma maneira de dizer, você está me invadindo, eu não aceito você me invadir. E aí eu reajo. E eu reajo às vezes de forma inadequada. Então vamos começar a olhar de que existe sim, tá travando, gente. Ai, Jesus. Bom, eu tô na minha melhor internet, está travando. Obrigada. É isso mesmo, terapeuta Silvia, né? Acho que é a raiva que começou a fazer travar esse negócio aqui. Raiva, calma, eu tô bem, tá tudo tranquilo, né? Para que essa energia não nos atrapalhe. Gente, eu tô na minha melhor internet, eu vou continuar, que qualquer coisa vai ficando gravado, tá bom? Não está dando para acompanhar. Tá, eu vou tentar, mas o 4G aqui não tá legal. Oi, eu voltei. Gente, eu voltei. Vocês estão aqui? Complicado hoje, né? Saiu e entrou 5 vezes. Tá.
E agora, deu uma melhorada? Eu dei uma mexida aqui. Vai dar tudo certo, sim. Melhorou? Deixa eu ver o que vocês dizem. Melhorou? Ótimo, então eu vou acelerar um pouquinho então, tá bom? E falta também pouco tempo para terminar a nossa live, eu fui falando aqui e fui me embora nisso. Gente, então uma coisa pra gente importar, voltar à questão da raiva. Eu estou sendo invadido e aí por isso eu tenho esse mecanismo de defesa. Então vamos usar a raiva da energia a nosso favor. Ela é um motor que pode nos impulsionar. Depois tem a tristeza, né? E o que é a tristeza? É o manifesto de que alguma coisa eu estou perdendo. E aí a tristeza vem e se instala dentro de mim. Então, e como é que a gente aprende, gente? Né? Eu cansei de fazer isso com amigas minhas quando tá triste. Não, vá lá pra frente, toma um banho, passa um batom, vamos sair. Criança, quando tá triste, não fica triste, vai passar, tá tudo bem. A gente faz de tudo para tirar a pessoa daquele lugar de tristeza, né? Então, assim, vamos observar se não tem uma outra forma, um outro mecanismo, não tem uma outra maneira de começar a reagir a isso, né? Então, sim, eu acredito que sim. E alegria, gente. Alegria, como é que a gente aprende? Às vezes a gente não sabe comemorar, não aprende a comemorar. Tem casas que comemoram demais até o que não deveria, porque senão se engana de uma falsa alegria. Ou então, não pode demonstrar alegria, porque senão vai vir olho gordo, a inveja, os outros vão ficar de olho. E a gente não aprende a lidar com essas emoções. E aí depois vem o amor. E sabe o que é o amor? Um dos pontos que a gente não sabe é comunicar o amor. Poucas pessoas conseguem comunicar o amor. Então que fique aqui essa reflexão. Gente, já tá faltando bem pouquinho tempo e eu quero entrar numa coisa só para deixar vocês pensando sobre as emoções. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp a atividade, eu pedi para vir aqui, mas como eu acabei aqui, o tempo foi me consumindo, eu não vou conseguir fazer atividade hoje, mas eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Mas eu quero fazer uma reflexão para vocês em relação às 5 emoções. É uma correlação de quando elas estão equilibradas, desequilibradas, o como que elas vão bater no nosso corpo, fisicamente. Por quê? Porque nós temos 2 cérebros, um cérebro emocional e um cérebro racional. O racional todo mundo já conhece, mas o emocional a gente não tem tanta consciência. E lembra que o nosso corpo é uma extensão do nosso cérebro emocional. Então existem muitas reações que a gente tem. Então eu quero trazer aqui, porque eu acho que é bem válido para você pensar, é que quando eu estou, por exemplo, com o medo exacerbado, desequilibrado, sabe onde vai bater? Na bexiga, nos rins, nos ossos. Vê se isso conversa com você. Bom, a raiva, sabe onde a raiva vai bater? Pedra na vesícula, fígado, hepatite. Depois a tristeza, quem tem uma tristeza profunda dentro de si que não consegue tratar, pulmões, sistema respiratório, pele. Renata, mas e a alegria e o amor? Onde é que ficam isso? A falta de alegria, sabe onde vai bater? Diabetes, pâncreas. E a falta do amor vai lá no coração. O grande mestre de todo o nosso sistema, o coração. Então, que fique aqui essa reflexão, que você pense. E para a atividade, eu quero que você pense bem, qual hoje, escolhe uma emoção que hoje está desproporcional na sua vida e que você quer trabalhar, que está te machucando, está te deixando parado, está fazendo você tratar mal as pessoas que você ama, está fazendo você ficar distante daquela pessoa que você gostaria de ser. E aí, eu te convido para ir lá no grupo do WhatsApp. Então, vamos lá. Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Você vai lá no link, tem um link na minha bio. A minha bio é a minha página principal do Instagram, tá bom? Se você tiver dificuldade, manda um direct para mim que eu mando o link para você. E aí lá vai ter uma atividade hoje, eu vou passar a atividade que a gente vai fazer aqui ao vivo, infelizmente não deu tempo, eu vou passar para vocês lá no grupo e de preferência faça ainda hoje que você está aquecido, não deixe para fazer amanhã, tá legal? E essa aula vai ficar gravada, eu vou ver se eu consigo colocar hoje, senão eu coloco amanhã de manhã, tá bom? Já cedinho, já encontrei uma forma, então amanhã de manhã você já acorda com o nosso vídeo dessa aula 2. E lembrando,
Se você quer saber um pouco mais, eu abri o grupo hoje, amanhã eu vou abrir o grupo novamente pra gente conversar, interagir, e se tiver dúvida, eu tô aqui para esclarecer. Mergulhe para dentro de você. O mergulho é uma imersão que vai te levar a um lugar que ainda é desconhecido, que você não tem noção da beleza e da grandeza que mora aí dentro, e que você vai dizer, nossa, eu não me imaginava dessa forma, eu quero me conectar de novo e de novo. Para você que está na jornada, já conhece, já está no mundo do autoconhecimento, já experimentou, eu te convido a evoluir, porque o treinamento nunca acaba. O treinamento nunca acaba, e quando a gente bebe dessa fonte, a gente quer beber um pouco mais, porque existe uma paz que vai morando dentro de você. Existe um lugar que vai trazendo que, por mais que as coisas ao seu redor estejam desequilibradas, se você está conectado com você, você começa a agir de maneira consciente e escolher para onde você quer ir. Você não é empurrado pelas suas emoções. Sem saber o que está acontecendo, você toma a rédea da sua vida e assume o que quer fazer. Algumas coisas são mais fáceis, algumas coisas são mais simples, é verdade, mas nem todas são assim. E requer que a gente vá tendo, sim, a consciência, porque para mim também foi assim. Eu só vou te levar aonde eu fui. Esse para mim é um princípio desse trabalho que eu estou realizando aqui. Porque se eu fui, eu consigo te dizer, eu conheço esse caminho, eu sei como é que é. Se eu não fui, eu não tenho como te ajudar e talvez eu te direcione para uma outra pessoa e tá tudo bem. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, se permita mergulhar para dentro de você, vem aqui para a próxima aula. Se você chegou depois, no meio, seja muito bem-vindo, entra lá no grupo do WhatsApp, que você vai ter acesso a todas as informações, assiste as aulas e já começa a trabalhar o seu processo. Permita-se conhecer de uma outra forma, a se enxergar de um jeito que você sempre quis, mas que às vezes você não sabia que isso existia, estava agindo de maneira inconsciente, ou você até tinha consciência disso e queria mudar, mas não sabia como, não sabia por onde começar, o que fazer primeiro. Então meu trabalho é sim, te levar para a consciência, para que você comece a compreender e daí então começar a sentir. E na hora de sentir, você ser cada vez melhor para você e escolher como você quer ser para o outro. E aí o desenvolvimento, o crescimento, a evolução, ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Eu passei muito tempo fazendo isso, querendo que tudo mudasse, né? De fora para dentro. Então que os outros fossem melhores para poder ser melhor. E aí eu entendi que para os outros serem melhor, eu precisava ser primeiro melhor para mim. E aí daí então eu ia conseguir ser melhor para todos ao meu redor. Então, se isso conversa com você, se isso toca seu coração, se você se identifica com isso de alguma forma, seja bem-vindo, vem mesmo, se jogue, mergulhe para dentro de você. E se para você ainda não está fazendo tanto sentido, não sei, estou na dúvida, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu te convido a vir para a aula amanhã. Amanhã vai ter uma aula bem interessante. Você vai se surpreender, provavelmente você vai se enxergar em um outro lugar. Então eu te convido a vir para a aula e para participar. E para você que está na dúvida, tudo bem. Vê o que fez sentido para você e leva aquilo que fez sentido para você. E tá tudo certo. Às vezes os processos demoram mesmo e é assim. E a gente tem que... Eu aprendi a respeitar o tempo de cada um. Porque eu aprendi a respeitar o meu tempo. E dependendo de como você ficou hoje, se observe, eu quero dizer, se acolha, tá? Se acolha, sinta, perceba. E principalmente, identifique o que está acontecendo com você. Se talvez você ainda está muito analisando, eu só te peço, você observa o que fica. Observa, você vê o sonho, como é que você vai dormir hoje, como é que você vai acordar amanhã, como é que você vai passar o dia. E é isso. Meus amores, acho que dei o meu recado de hoje.